Boa noite a todos. Eu vou trabalhar sobre o perdão. E o nome da atividade é o Perdão Cura. E eu vou começar contando uma história que se encontra no Velho Testamento. Mas, precisamente no primeiro livro do Velho Testamento, que se chama Gênesis. Se vocês procurar lá no Velho Testamento, a última história, a maior bibliografia do Velho Testamento, eu vou trabalhar ela hoje. Eu vou trabalhar a figura de José. José do Egito. Aquele que os irmãos venderam como escravo. Já ouviram falar? Então nós vamos trabalhar isso. A Gênesis mosaica traz essa história, uma história real, de filho de Jacó. José era o 12º filho de Jacó. Jacó era filho de Isaac. Isaac era filho de Abraão. Abraão teve 2 filhos. Isaac e o outro, Ismael. Ismael foi expulso do contato do pai depois que a esposa de Abraão engravidou, Sara. É uma história interessante. Eu não vou começar desde o começo, porque o que eu estou falando para vocês, nós estamos há 6.000 anos de lá. É mais ou menos esse prazo. A Bíblia tem uma duração, uma data de 7.000 anos. Tudo que acontece na Bíblia começa no ano 4.000 antes de Jesus e vai terminar no ano 3.000 depois de Jesus. Que ano nós estamos hoje? 2024. Falta 900 anos. Está tranquilo. Tem tempo. Não pensem assim. No ano 3000, João, no Apocalipse, diz que nós vamos ter a Jerusalém renovada. Provavelmente todo o planeta vai estar vivendo dentro do mundo de regeneração. O clima planetário muda. Ninguém vai virar anjo, ninguém vai virar... Vamos ter problemas, mas o clima vai ser outro. E naquela história de Abraão, tudo começa antes. Vocês conhecem a história bíblica? A senhora conhece? Toda a história bíblica? Mas o começo, Deus fez o mundo em 6 dias. Sabem essa? Já falei aqui para o pessoal em algumas outras vezes, mas não vou repetir toda a história que ela é comprida. Mas no primeiro dia Deus fez uma coisa, né? Sabem disso, né? No segundo fez outra, no terceiro outra, no quarto outra, na quinta outra, na sexta outra. Aí criou, diz que no 6º dia Deus criou a mulher. Mas a verdade é assim, ele fazia o esquema assim. Me pediram para contar, tá? Ele fazia o esquema assim. Ele criava num dia e depois descansava. Então criou no primeiro dia e depois descansou. Criou no segundo dia e depois descansou. Criou no terceiro dia e depois descansou. Criou no 4º dia, depois descansou. Criou no 5º dia, depois descansou. Depois que criou a mulher no 6º dia, não consigo descansar mais. Isso é conversa. Isso que é conversa lá. Tenho nada que ver, eu sou o papagaio do pirata. Mas aí você sabe aquela história. Aí tem Adão, né? E Adão estava sozinho. Deus criou Adão, estava sozinho. Paraíso inteiro para ele sozinho. Daí estava assim, triste. Daí disse Deus, por que tu está triste? Estou triste. Aí Deus pensou, vou criar a mulher. Aí foi lá no Adão e tirou uma costela. Já ouviram isso, cara? Já falei aqui, né? Tirou uma costela e fez a mulher. E aí, se tira uma e não tira a outra, fica torto. Tirou uma a cada lado. Uma fez a mulher e a outra ali, como diz os paranaenses, que de vez em quando eu vou para lá, pinchou fora. Alguém trabalha em supermercado aqui? Alguém assa churrasco? Então. Costela é carne de primeiro, de segundo ou de terceiro? De terceira. Por isso que mulher é osso duro de roer, segundo o pessoal. Mas fez. E ainda, para atrapalhar, deixar vocês mais nervosos,
Aquela que ele jogou fora, ele assim, joguei uma fora. Vou fazer alguma coisa. Pegou a costela, adivinha quem criou? Fica por conta de vocês, tá? Se falar que é a sogra, eu não vou afirmar, mas essa é a história. Aí, aquela história de Adão e Eva, famosa, vocês já ouviram falar? E que tinha uma cobra que falava. Estou falando besteira? Não, pessoal, é só ler. Eu estou interpretando do meu jeito. E a cobra labiou a Eva. Porque diz que a cobra conversou a Eva e ela... Quem falou? Comeu o fruto. Que fruto era? Maçã, né? E a gente sabe até o que a cobra falou. Diz que a Eva ia todo dia lá ver aquele pé lindo. Mas Deus também, eu fico pensando, Deus... Puxa! Botou duas crianças ali, o Adão e a Eva. Tá, deu o paraíso para eles. Mas tem que botar aquela macieira que não podia comer? Não bota, deixa zerado. Para que vai botar um negócio para se incomodar? Essa é a minha pergunta. Mas, Senhor, para que vai botar uma macieira e vai dizer para os queridos lá que não podia comer? É só dizer que não podia. E aí já arrumou confusão. E a Eva ia lá e a cobra labiava. Eva, come, come. Não, Yahvé não quer. Eva, come, Yahvé não quer. Eva, come. Foi. Até que um dia a cobra teve um insight, uma ideia. Nem dormiu de noite a cobra, pelo que você tem notícia. E a Eva chegou lá de manhã, e a cobra, Eva, come. Não, Yahvé proibiu. Eva, querida, descobri nas minhas leituras que maçã emagrece. Tofe. O resto vem, até nós chegar em Jacó. E Jacó teve 12 filhos. E o último era José. Só que José era um espíritozinho assim. Ele teve 12 com várias mulheres, porque era o costume da época. José era um espírito assim. Ele nasceu, bem nascido, com uma estrela. Aí diz que ele tinha sonhos. Aí um sonho que ele teve, ele sonhou e contou para os irmãos. Eu tive um sonho. E o sonho era o seguinte, que eu era um fecho de varas, e vocês também. Só que vocês se ajoelhavam para mim. Os irmãos devem ter adorado, né? E aquele rapaz dizia para os irmãos, vocês no meu sonho se ajoelham para mim. Vocês vão ser menores que eu. E a gente é temperamental, a gente é orgulhoso, preconceituoso, e os irmãos de José já começaram uma antipatia com o mais novo, porque o mais novo era bondoso, que o mais novo era se achava. Aí ele teve um sonho com o pai e com a mãe dele, e disse para o pai e para a mãe, pai, mãe, tive um sonho com vocês, eu sonhei que você, mãe, era a lua, você, pai, era o sol, e vocês dois se ajoelhavam para mim. O pai disse para a mãe, esse menino está biruta, está fora. Que imagina esse guri? Olha o que ele está fazendo. E ele começou a esse negócio. Ele era meio fora do tempo dele. E ele começou a dizer que sonhava e que ele tinha, e que sonhava e tinha, e aquilo começou a criar clima. Pai e mãe não, mas já tinha que ir corrigindo o piá. Mas os irmãos, que eram tudo meio irmão, já tinham ele numa conta diferente. E ele sempre se botando, sempre, né, se colocando em evidência. Até que um dia, os irmãos não aguentaram mais. Aí os irmãos foram pastorear e não voltavam. E o pai disse para ele, ô Zé, vai dar uma olhada para ver o que aconteceu. Eles não voltam. E ele foi. Aí os irmãos estavam todos reunidos, disse que vão matar ele. Estavam tão fora, né, por causa disso, que queriam matar ele. Nada diferente de hoje, pessoal.
Nós, dependendo do que falam para nós ficamos loucos também. Nós queremos matar também. E se nós não queremos matar, quando alguém conta alguma coisa para a gente, se fosse comigo, eu matava. Vocês já responderam isso para alguém? Então, quer dizer, nós hoje, nós há 5.000 anos atrás, é a mesma turma. Porque esse tipo de orgulho e essas questões, nós carregamos direto. Qualquer coisa nos ofende. Estou errado? Vocês viram que eu estou conjugando no terceiro do plural. Nós. Estou dentro do mesmo barco. Porque quem está aqui é tudo farinha do mesmo saco. Desculpa. Vinculado ao planeta. Encarnado. É tudo espírito imperfeito, frágil e novato ainda. Não fez nem 10% da caminhada. Então quer dizer, tá legal. Eu sempre costumo dizer que cada um de nós é a melhor versão de si mesmo. Ninguém pula etapas. Tem professor aqui? Tem professor? Tem quem estudou aqui? Nós estudamos, né? A gente vai do primeiro ano para a quinta ou não? Não. Primeiro para segundo. E os espíritos imortais também, é degrau em degrau. E nós moramos num planeta de provas e expiações, um planeta de aflição, por isso que o clima aflitivo é uma coisa de sempre. Posso fazer uma pergunta que eu faço sempre, geralmente, para entrosar vocês e para vocês me responder. Alguém aqui não tem problema? E não tem problema. Não, mas às vezes tem uma pessoa, duas que diz que não. Aí eu digo, espera que eu vou tirar uma foto, né? Porque eu quero ter. Porque eu digo sempre, você não tem problema, guarda energia que amanhã tem. E se você está passando por problema, acredita, trabalhe que amanhã ele vai embora, mas não tem problema, tu está num planeta, num plano de aprendizado. Vai vir outro problema, vai vir uma equação matemática, depois vem um problema da física, depois vem um problema... Os problemas fazem parte. Porque você não encarnou para relaxar. Você não veio a passeio. Você veio para fazer um aprendizado. Então, tarefa e processo assim vai ter sempre. Quem achar, não aguento mais. Né? Tem muita gente que, não aguento, dá vontade de me suicidar. Ué? Não vai resolver. Sem problema. Só que piora. Ganha, pede força, pede coragem. A gente fala muito no mês de setembro, que a turma fala lá no mês de setembro, que é o mês da prevenção do suicídio, que tem 12 de setembro, que é o Dia Mundial da Preservação do Suicídio. Alguém pensa em suicidar aqui? Só eu. Pensar pode, pessoal. O que não pode é suicidar. Porque tem muita gente que pensa e desiste. A gente tem uma análise, tem um estudo disso. Então é normal, porque é um mundo aflitivo. Eu tenho um grupo de estudo do Evangelho na quarta-feira em Bento, estava conversando com o Carlão, e uma senhora que veio lá, eu já pensei várias vezes. Pode pensar. Mas antes de fazer, me liga. Que eu vou te buscar. Não vou te deixar, porque vai piorar. Mas eu tenho uma notícia ruim que já dei aqui. A grande maioria de nós vai desencarnar como suicida. Fiquem bem tranquilos. Sem vontade de se matar, mas pelas práticas cotidianas faz isso todo dia. Suicídio de tanto comer, suicídio de tanto beber, suicídio de fumar, de usar droga, suicídio de falar mal dos outros, isso que mais mata. Porque a maledicência mata mesmo. E a gente orienta. Mas então os irmãos José vão matar esse rapaz. Aí uns irmãos, não, matar o nosso pai vai ficar muito triste. Aí viram que tinha um buraco no deserto, jogaram ele dentro de um buraco, fincaram o irmão num buraco, numa caverna, jogaram ele dentro de um buraco. Aí foram pastorear e fazer refeição. Aí quando estão lá pastoreando, passa uma caravana de ismaelitas. Ismaelitas era, lembra lá? Isaac e Ismael.
Uma caravana de pessoas ligadas a essa ascendência. Aí o que fizeram com o piá? Venderam o piá como escravo para os ismaelitas. Vendeu o irmão mais novo, né? Temos apertado, vamos vender o mais novo. E venderam por 20 moedas, segundo o Velho Testamento. Jesus foi vendido por 30. Venderam por 20 moedas. Quem está em casa, veja, 20. Venderam, pegaram o piá, os ismaelitas, foram para o Egito. E lá no Egito, eles repassaram, venderam o piá bem nascido, 17 anos, né? Corpo. Venderam para o Josafá. Venderam para uma pessoa que trabalhava para o faraó. Eram os homens do faraó. E o rapaz era um rapaz astuto, inteligente, um rapaz bacana, José. Quando ele chegou lá como escravo, ele tinha vários predicados. E ele já chegou lá na casa do nosso egípcio e já começou a fazer o trabalho dele. Começou, botaram ele aqui, ele fazia, botaram lá, fazia. Nem 2 anos ele estava como segundo da casa. Mandava o chefe e ele era segundo. Coordenava todos os outros escravos, tudo, em 2 anos. Aí a mulher do cara, naquele tempo dava isso. A mulher do cara, do nosso querido egípcio, uma egípcia, lá se engraçou no piá. Se engraçou e cantou o piá. E o piá disse que não queria nada com ela. E saiu de perto dela. O que ela fez? Ela foi lá e contou para o esposo que o piá estava dando em cima dela e estava abusando dela. O que fizeram com o guri? Chilindró, cadeião, de novo. Pessoal, quem quer ler essa história, lê depois antes de chegar em casa, antes de dormir. Vocês vão ver. Cadeia nele. Nossa! Primeiro os irmãos fiam ele no buraco. Depois vem de escravo. Mas depois ele vai na casa lá do assistente do faraó, fica numa boa, faz o trabalho dele, entra numa conversa, cadeia. Olha só a história. Só que ele tinha uma coisa diferente de nós. De nós não. De mim e de alguns de vocês. Ele, diferente de mim, ele acreditava, e é uma das grandes coisas que eu quero que vocês levem embora hoje. Vocês nunca mais esqueçam o que eu vou dizer hoje. Ele, José, que a mãe ensinou alguns conhecimentos daquela época, ele era totalmente confiante em Yahvé. Ele confiava em Deus totalmente. E ele botava assim: Deus é meu pai. Se eu estou dentro do buraco é porque tem um motivo para eu estar aqui. É a vontade dele que me jogou aqui. Se eu fui vendido por escravo, é a vontade dele que eu fui vendido. Mas meu pai me ama. E isso ele está preparando uma escada para o melhor. Então, esse é um grande acontecimento. Aí foi para a prisão. Ele enlouquecia? Não. Eu conto que, claro, né, pessoal, como jovem vendido, caiu dentro de um buraco, é claro que ele vai ficar aflito, ele é claro que vai chorar, claro que vai decepcionar, mas isso é por pouco tempo. Depois ele vê que aquele problema que ele está passando, ele já começa a conectar com o que ele aprendeu e com o que ele sente, que isso está dentro dos desígnios de Deus. Então, muito do que acontece na nossa vida, nós podemos também jogar para essa questão. O que acontece na nossa vida está dentro de uma proposta divina para nós. Quem é pai aqui? Tem as mulheres, pode levantar também. Tem mulher, né? E tem homem que é mãe. Nós temos tudo misturado. Então, é uma proposta divina. E o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz assim, num momento lá, que se nós que somos maus, ele fala isso, maus, nós sabemos dar boas coisas para o nosso filho, está no Evangelho. Imagina Deus que é perfeição, o que ele vai dar para nós. Se nós que somos maus já sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, Deus vai dar sempre o top master. Correto? Sim, mas por que eu estou sofrendo tanto?
Deus está te preparando. Tu está na escada. Tu está te preparando para o teu crescimento. E a gente não cresce na fragilidade. A gente cresce, ou na facilidade, perdão. A gente cresce nos desafios. Tem aquela história da lagarta, que libertaram uma lagartinha, a borboleta, depois a borboleta não conseguia voar, porque se a lagarta não fizer esforço, ela não vai ter asas fortes. É um exemplo. Então, pessoal, José tinha na cabeça que Deus, que amava ele, estava convocando tudo aquilo e que tudo aquilo era para o bem dele. E era para o bem. Então, tudo que está acontecendo na nossa vida é para o nosso bem. Depois eu vou chegar. Aí, prisão. Aí lá na prisão, uma noite, meteram na cadeia o copeiro do faraó e o cozinheiro do faraó. E José estava na cadeia. Aí imagina, né? Aí estava lá e uma manhã dessa, o copeiro disse, tive um sonho. Que sonho, meu filho? Bah, eu sonhei com uma coisa que daqui, assim assada, de José disse assim, esse sonho diz o seguinte, que daqui 3 dias tu vai ser libertado. E o cozinheiro também disse, eu também tive um sonho assim. Então, tu também, em 3 dias, vai ser libertado. Só que você vai viver e você vai ser morto. Passou 3 dias, os caras foram libertados. Quando eles estão se despedindo de José, abraçaram e muito obrigado, aquilo que você previu, está dando certo, muito obrigado. Aí José só pediu uma coisa, por favor, não esqueça de mim. Quando você chegar lá fora, diz que eu previ isso, não esqueçam de mim. Beleza. Eles saíram, o que deu? Um viveu, o copeiro, e o outro, você foi, mataram. Aí beleza, José ficou lá, esqueceram dele. Mas está tudo certo. Está tudo certo. Tem muita gente que faz o bem para nós e nós esquecemos também. Fica tranquilo. A 3 mil, 4 mil é tudo igual. Tem muita gente que fez o bem para nós que a gente esquece. A gente tem uma facilidade de esquecer o bem que os outros nos fazem. Assim, ó. Tem uma facilidade. Beleza. Só que quando nós fizemos o bem para alguém, que alguém não vem bajular, ou não vem agradecer, nós, olha aquele ingrato, nunca mais ajuda ninguém. Porque é isso que a gente leva. Não é isso? Estou falando alguma besteira? Estou retratando nós? Pois é, desde o tempo de José. E não vieram. Mas ele não ficou falando isso. Por que ele não ficou? Porque ele sabe que tem um tempo melhor. Mas esse tempo é só para quem acredita. Quem não acredita não leva. Desculpa dizer isso para vocês. É uma questão de conexão. Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. 3 movimentos. Pedir e bater e você abre. Buscar e a. Pessoal, vocês escutaram o que eu falei. Se você não pedir, não leva. Se você não bater, não abre. E se você buscar, não acha. Quer ficar sossegado vendo Netflix, o problema é seu. Deus está te dando uma coisa que dá para todo mundo. E só te dá uma coisa, o tempo. Se você quer matar tempo, você está matando-se. E se você quer usar teu tempo para matar os outros, para fazer comentários desagradáveis da vida dos outros, para fazer intriga, fofoca e outras coisas, problema é seu. Amanhã a doença é sua. E pode ter certeza. Vocês notam essas pessoas bem fofoqueiras? Ah, isso não tem aqui em Garibaldi. É na TV que eu falo. É o que mais dá lucro para médico. Estão sempre doentes. Lá no INSS tinha que ter uma pesquisa, assim, no INSS. Você gosta de falar dos outros? Gosto. Mais caro para você. Porque vai estar sempre com problema. Cuidem o que eu estou falando. Eu não estou falando bobagem, eu estou falando uma grande verdade. No futuro vocês vão dizer que nós temos razão. Beleza? Aí esqueceram o rapaz lá. Aí um dia o faraó tem sonho. Mas só sonho esse negócio? Aí o faraó sonhou, aí chamou todo mundo no reino, aí os adivinhos, os inteligentes,
E o faraó contou o sonho e ninguém conseguia adivinhar. Aí o copeiro está lá servindo uns vinhos, uns canapé lá, sei lá, o que eles comiam naquela época. Uva, vai saber. E sabe o que? Ouviu? E chegou lá para o faraó, meu rei, lá na prisão, eu até esqueci dele, lá na prisão tem um hebreu que adivinhou o meu sonho e do outro lá. Na batata, ele falou, deu certo. Ah, o faraó disse, chama o rapaz. Pegaram ele, cortaram os cabelos, botaram uma roupinha e largaram na frente do faraó. Pessoal, tudo que eu estou contando está escrito lá, tá? Nada aqui eu estou contando tudinho. Aí botaram na frente do faraó, José é um homem inteligente, temente a Deus, na frente do faraó. O que foi, faraó? O que pegou? Fosse hoje o nosso jeito de falar, né? Que mal te aflige, meu filho. Aí ele contou, tive um sonho com 7 vacas gordas. Gorda, bonita. E depois sonhei de novo, tive com 7 vacas magras. José ficou assim. Depois, no outro dia, sonhei que eu vi 7 espigas cheias. E depois sonhei e vi 7 espigas falhadas. Aí José disse, meu rei, eu vou te dizer o que é. 7 vacas gordas são 7 anos de fartura no reino. E 7 vacas magras são 7 anos de penúria, de dificuldade, de fome, de flagelos. É isso. A mesma coisa nas espigas. Então, meu rei, nós teremos 7 anos de abundância e 7 anos de carência. E o rei perguntou, o que eu faço? Ele disse assim, meu rei, o senhor tem que achar aqui no reino homens que possam agora planejar e armazenar alimentos e tudo que precisa nesses 7 anos para que nos outros 7 não falte. Aí o rei perguntou para ele, você não pode ser esse homem? E eles, quando começam, aí o que o rei fez? O faraó já deixou ele como primeiro o faraó, segundo ele. Já ficou mandando em todo mundo, disse para todo mundo, tudo que esse hebreu, daí o nome, José, pedir, vocês façam. Ele está a meu serviço. Aí casou ele com a filha do casou, cara. Ficou de sogra aquela que caguetou ele ainda. Sabe da história? E tocou. E fez tudo certinho. Organizou. Um homem inteligente. Começou os 7 anos de carência. Ele guardou e começou. No fim do primeiro ano, indo para o segundo ano, começou a vir caravanas de outros lugares. Buscar, comprar alimento, porque os outros não receberam essa mensagem. E os egípcios tinham bastante e comercializavam. Aí um dia, ele estava lá, né? Imagina, autoridade máxima, só abaixo do faraó. Ele nota aquelas caravanas vindo e veio uma caravana de hebreus. E ele reconheceu lá os 11 irmãos que tinham vendido ele. Reconheceu. Ficou emocionado, tremeu o coração. O pessoal dele foi atender todo mundo. Aí os hebreus e todos queriam comprar alimentos. Ok? Ele foi lá, os irmãos não o reconheceram. Ele vendeu os alimentos, fazia pergunta para todos. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês não são espião? Não, nós viemos comprar, nosso pai pediu para vir. Como é que é o nome do seu pai? Jacó. Quantos irmãos vocês são? 11, mas nós era 12, agora somos em 12, porque nasceu um outro, mas teve um dos nossos irmãos que desapareceu. E ele, é mesmo,
Então tá. Então tá. Eu acho que vocês são espiões. Não, não somos. Não, eu acho que vocês são. Mas como é que vocês vão me provar que isso que vocês estão me falando é verdade? Ah, mas daí o irmão começou a falar. Então faz o seguinte, se isso é verdade, fica um de vocês preso aqui e vocês voltem para casa e tragam aquele irmão mais novo para me conhecer que isso é verdade. Se tu trouxer o irmão mais novo, eu libero tudo que vocês precisam. Mas mesmo assim, ele liberou os 10 com alimentos e dentro dos sacos de alimentos, sabe o que ele fez? Botou dinheiro em cada saco. E eles foram para casa. Quando chegaram em casa, faltava um. E foram abrir os sacos, tinha dinheiro dentro. Junto com os alimentos. Olha José. Ficou ofendido, né? Olha, parecido conosco, José. Ele descobriu antes que nós que o bem faz bem para quem faz. Nós ainda não descobrimos. A gente quer ter sucesso sem plantar isso. Aí o que aconteceu? Pai, precisamos levar o mais novo, Benjamin. Não, eu já perdi um. Que eu amava, que era o meu filho. Eu não vou dar outro. Pai, mano ficou preso lá. Precisamos levar. E o pai dele, então vá. E levou, irmão. Levou, irmão, José recebeu. Ele dava refeição para todos. Aí comia os egípcios separados, ele comeu com os hebreus. Tudo, e ninguém reconhecia ele. Até que, de novo, tudo bem, libera todo mundo. Está tudo certo, irmão mais novo. Aí mandou vender de novo o alimento, porque os irmãos disseram assim, aquele alimento que o senhor vendeu tinha dinheiro dentro, nós não roubamos, eu não sei como apareceu, nós trouxemos de volta e temos mais um pouco. José mandou encher de alimento eles, de cereal, e botou dinheiro de novo. Só que do irmão mais novo, ele pegou um cálice de ouro e botou dentro, mandou botar dentro. Quando eles estão indo embora, se despedir, ele mandou o exército real parar eles e revistar o que tinha. E acharam aquele cálice. Deram eles por ladrão. Todo mundo volta. E estava no saco do mais novo. Aí ele disse, vocês podem ir embora, os 11. Esse não vai embora. O irmãozinho mais novo, né? Aí os irmãos mais velhos começaram, não, meu pai vai morrer, porque meu pai vai isso, meu pai aquilo, já teve um irmão. Começaram a fazer, ele começou a fazer viver ele. Só que dessa vez os irmãos de vez querer vender, sabe como é que é a vida? Eles fizeram de tudo para o irmão ir, ficar. Essa vez eles defenderam, o irmão defenderam, ele queria ouvir isso. Se eles tinham mudado, se eles eram comerciantes de irmãos ainda. Porque se tu era um salafrário, não, pode ficar com esse mais novo aí, incomoda mesmo. Tinha outro que incomodava, nós já demos fim. Aí, começaram a defender, até que ele mandou, fecha a porta aí, fechou. Sai todo mundo fora, os egípcios. Sai todo mundo. Aí, de repente, diz que ele começa a chorar e diz para os irmãos dele assim, eu sou José, irmão de vocês, aquele que vocês venderam. Os irmãos que tinham vendido, agora temos morto, enterrado e sol do Egito sobre nós. Porque ele manda no Egito que ele manda passar espada para ele. Eles, não temam. Não temam. Mas nós te vendemos como escravo. Foi a vontade de meu pai que vendeu como escravos. Vocês só foram um instrumento de Deus para que eu tivesse aqui hoje e nós pudéssemos ajudar todos esses povos. A história é essa. Aí ele pegou o irmão mais novo, abraçou, chorou, abraçou, todo mundo chorou. E os irmãos, né? Que eu gosto de contar. O que aconteceu com os irmãos? Os irmãos jogaram ele num buraco. Depois venderam como escravo. Foi isso que eu contei. Pensa vocês. Os irmãos chegando em casa. Venderam o irmão mais novo. Aí o pai pergunta, cadê o mais novo? Não sei, acho que uma fera atacou o pai. Nós não encontramos mais, procuramos. Quase mataram o pai e a mãe do menino. Por orgulho. Por ganância.
Aí ele diz assim, bah, se livremos daquela sarna. Não foi isso? Estava incomodando, você foi o problema, né? Caiu meu telefone aqui. Posso me escorar aqui? Eles erraram. Eles erraram. Você nunca mata um mal que você faz. O mal que você faz vai ficar dentro de você. Eu fico imaginando aqueles irmãos lembrando do mais novo. Eu fico vendo aqueles irmãos lembrando ele sendo levado numa caravana. Eu fico imaginando quantas madrugadas eles acordaram, lembrando o que tinham feito. Eu fico imaginando quanto tempo eles ficaram mal, ruim, vendo o pai deles sofrer. Então, quando a gente faz mal, o mal fica em nós. E esse mal fica em nós e começa o quê? Processo em nós. Processo em nós. Aí você começa a não dormir direito. Aí você começa a ficar nervoso. Aí você é aflito. Aí você lembra do que aconteceu. Aí você começa a ter ansiedade. Aí você começa a ter depressão. Aí você começa a adoecer. Aí você vai fazer exame, é câncer. É outra doença. Porque o mal que fica em nós fica produzindo sofrimento. O sofrimento não vem no Yakult. Não está num abacate. Está nas nossas práticas. Ninguém faz mal para os outros. Todo mal que nós fizemos, nós jogamos dentro da nossa casa no exato momento. Quem está em casa, pense comigo. Todo mal que nós produzimos fica dentro da nossa casa, fica dentro de nós. E a gente vai fazendo isso constantemente, vai lembrando isso constantemente. E aí vem tudo isso que a gente está passando. Tudo isso. Então eu imagino que esses irmãos sofreram nesse tempo todo. Se autoflagelaram por maldade. Quantas vezes nós sofremos e criamos situações na nossa vida por orgulho, por egoísmo. Brigamos com familiares, brigamos com amigos, brigamos por isso, tentamos aquilo. Isso nunca vai trazer paz para ninguém. E eu acho que a gente é madurinho para saber. E quando a gente tem esses problemas, que está com dificuldade e está vivendo por situações aqui, porque todos que estão nessa sala, e todos que estão nos ouvindo aqui, e são muitos, todos nós tivemos essas experiências ou estamos passando por essas experiências. Não tem problema, não tem vergonha estar passando por isso, porque esse é o mundo para passar por isso. Mas José sabia de uma coisa. José era um espírito altamente luminoso. E o universo se conecta com quem faz o bem. Quem faz o bem, colhe o bem. Quem faz o mal só vai colher para trás. Acreditem. José acreditava em Deus e acreditava no bem. E José acreditava numa coisa. Como é que é o nome da minha atividade? O perdão cura. Ele ficou de mal com os irmãos? Quando ele já foi vendido como escravo, ele ficou triste, natural? Deve ter ficado. Mas ele condenou os irmãos? Não. Ele dizia, é a vontade do meu Pai. Depois tudo se cumpriu. Tem muita coisa que está acontecendo em nossa vida que é a vontade divina. Ah, mas eu estou passando por uma dificuldade. Tu está colhendo o que passou ontem. Se tu está colhendo, tu está pagando o que fez ontem, tu está quitando dívida. Quando você tem um carnê de uma loja que tu fica pagando, você quita o carnê. O sofrimento nosso, que a gente fez os outros passar, a gente está pagando. Com sofrimento. Aí Jesus dizia que o amor cobre uma multidão de pecados.
Aí os irmãos se abraçaram e José disse, agora vocês voltem. Vai muito egípcio com vocês, vai carroças com vocês, vai camelos mais com vocês, e você traz o meu pai e todas as famílias de vocês morar no Egito. Falou para o faraó ficou maravilhado, feliz, porque o faraó tinha ele como um irmão. E se ele estava feliz, o faraó estava feliz, deram as melhores terras para ele. O pai dele veio, ficou com ele. Esse rapaz, vou fazer uma pergunta, posso? Estou quase encerrando, falta uma hora. Quem já aqui, como José, teve no fundo do poço? Normal. Quem já teve no fundo do poço? É um lugar normal, tá, pessoal? Para quem está em caminhada. Para quem está em peregrinação. Tem que sair do fundo do poço e trabalhar. Produzir, agradecer a Deus, pedir força e coragem. Não ficar querendo matar todo mundo, zangado, nervosinho. Para com isso. Faz como José fez. Eu trouxe uma história bíblica para vocês para ver como a vida de José é igual à sua, igual à minha, igual à sua, igual a de todo mundo. Então, o dia que caiu no fundo do poço, sai do poço. Mas ele caiu, jogaram no fundo do poço, ele levantou. Venderam como escravo. Levantou. Meteram na prisão. Levantou. E por que nós não podemos levantar? Vamos ficar maldizendo Deus? Vamos ficar dizendo que nós somos coitados do universo? Que nós não sei o quê? Que Deus não te ama? Continuem fazendo isso. Continue. Está conectado certo. Com a dor, com o insucesso. José trabalhou. José aceitou o fardo. E disse para Deus, me dá força, coragem, eu te amo. Aqui tem um propósito. E muitos de nós estão passando por dificuldades de convívio, disso, daquele outro. Dificuldades financeiras. Não vejam isso como um castigo. Todo processo é um processo de luz, de aprendizado. Aquele que tem muito, cuidar direito. Aquele que tem pouco, saber dar valor para que quando tiver mais saiba usar. Porque Deus não castiga ninguém. Deus ama e equilibra o universo. Quem se castiga somos nós. Com a nossa maneira de pensar e com a nossa maneira de agir. Porque aqui em Garibaldi me contaram que quem espalha recolhe. Quem planta, colhe. E tudo que tu faz aos outros, faz para... Nós sabemos. E por que nós ficamos entrando em gelada? Para encerrar, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurado se chama feliz. Feliz quem é misericordioso. Porque aquele que dá misericórdia, recebe luz. O que faz o bem, recebe o bem. Ah, eu não vou fazer o bem porque eu só recebo pancada. Continue. Agradece a pancada e faça o bem. Porque aquele movimento ali é para ver se você já é José. Aí bota umas personalidades difíceis na nossa vida. Uns desafios na nossa vida. E a grande maioria, nós, por orgulho, por egoísmo, cai. Que nem um patinho. E quem sofre é o patinho. Eu. Nós. Capítulo 15. Versículo 15. Ou item 15. Estou com a Bíblia na cabeça. Do capítulo, como é que é o nome mesmo? 10. Capítulo 10 do Evangelho. Diz assim. Vocês não esquentam a cabeça que eu tenho que tirar o óculos para ler. Porque eu tive um problema, eu perdi metade da minha visão e eu não consigo botar o bifocal. E eu não vou com 2 óculos para perto para longe, então eu para ler do jeito com o outro. Não tem problema não. Tem gente que é cega. Se nós temos pouco, tem gente que não tem nada. Diz assim,
capítulo 15, item 15. Como é que é seu nome, senhora? Meu, Magda. É o 5 Tem, né? É o 5 ou 10? É o capítulo 10, item 15. Capítulo 10 é bem-aventurados os misericordiosos. Item 15. Tem alguém que tem inimigo aqui? Boa. É uma perguntinha. Né? Beleza? Então, ó, pega dá em cheio, ó. Quer ser feliz? Quer começar a transformar a vida? Primeira coisa que tem que fazer. E a questão do perdão, que todos nós temos que trabalhar. Alguns têm coragem de levantar a mão. Eu levantaria também, porque todos têm, né? Diz assim: perdoar aos inimigos, ou aqueles que fazem mal pra gente, tá? Aqui tá inimigo, eu nem gosto da palavra inimigo. Os que nós não bate, não fecha, não bateu o santo, né? E confusão por causa de orgulho e egoísmo. Aí diz assim: perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar os amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Então, se eu tenho alguma coisa para deixar para vocês hoje, trabalhem o perdão. A coisa mais importante que nós temos nessa encarnação é trabalhar o perdão. Porque tem muitas pessoas que estão próximas de nós, que necessitam serem perdoadas, e tem muitas pessoas que estão próximas de nós que nós precisamos pedir perdão. E não interessa o que elas nos fizeram, porque aqui não diz, ó, menos isso, né? Ó, isso está fora. O que diz? Perdoar? Tudo. Perdoa. Quem perdoa, e dando boa noite para vocês, se liberta. Porque senão, se você não perdoa alguém, você fica ligado com ela. Quando você perdoa, você deixa ela e você vai aqui. Mas perdoar, diz assim, ah, mas a gente sempre se lembra. Eu queria esquecer, mas daí é amnésia. Como é que tu vai esquecer dificuldades que tu passou? Sonhou? Sonha que a Pepsi paga. Sonhou? Como é que tu esquece? Agora, você vai lembrar e você vai fazer um trabalho assim, já perdoei. Não gostei, não foi legal para mim, mexeu comigo, mas eu aprendi a perdoar para abrir a minha vida. Está perdoado. Vai pedir perdão para alguém que você fez mal? Que você ofendeu? Peça. Peça hoje. Sai daqui, já manda uma mensagem. Posso ir aí? Ou manda, peça desculpa. Peça, te liberta, solta, corta. Que daí quando tu cortar, aquilo que está te segurando, joga você para cima. Aí as coisas começam a acontecer na nossa vida naturalmente, porque nós nos posicionamos numa questão diferente. Não perdoar as pessoas é orgulho. Mas me fizeram um grande mal. Para encerrar, como é que é seu nome, senhora? Lenir. Deus é justo? Sim. Tu acha que tu não passa por algumas coisinhas que tu não merecia? Desculpa. Tu plantou. Tu colheu. Tu não pode não lembrar. Mas na outra vida você fez. Então, a grande maioria das pessoas que nós trazemos como uma herança meio sombria, negativa, infeliz, estão reencarnados contigo na mesma família. Então, cuida o jeito de um, cuida o jeito do outro. E se não estão reencarnados, vão chegar na forma de cunhados, sogra, esposo, esposa. Vão chegar na forma de sócio, patrão. Vocês estão entendendo? Porque onde tem um devedor, vai chegar um cobrador. Sabe os filhos que a gente tem? Amem tudo que puder. Ah, mas eles dão trabalho. Nós demos também. Mas o meu filho é uma loucuragem, não sei o que eu faço com esse menino. Ele é você hoje. O que tu foi ontem, agora ele é hoje.
Tu foi um filho difícil na outra? Na próxima troca de papel ele vai ser difícil para dizer, tá vendo? Está vendo que esse sarna? Você está vendo o que é se cria? O que você fazia para mim? Ei, peraí, desculpa. Tudo que eu estou falando, vocês falam. Me ajudem. Aqui se faz? Boa viagem. Peçam força, peçam coragem, muita luz e muita paz. Muito obrigado. Vamos orar. Eu quero que vocês mentalizem uma coisa que eu vou falar agora. Nós estamos num deserto. Aquela escuridão do deserto, aquele vento. E a gente olha para cima, para o firmamento e tem bilhões de estrelas. E essas estrelas começam a cair do céu. E caem sobre nossas cabeças. Cai sobre a nossa cidade, em forma de luz e energia, pétalas multiluminosas. E umas vão lá para o nosso lar, ficam na sala, abram as janelas das casas de todos vocês. Imaginem vocês dentro das residências, dentro das salas, abram, que a luz se expanda. E essa energia que chega para nós entra pelo alto de nossas cabeças, pelo aquele chakra que chamam de coronário. E vão descendo, descendo, passando pelos todos os pontos energéticos do nosso corpo. Nos trazendo paz e bem-estar. Luzes aos umbrais, luzes aonde tem irmãos pagando para com a sociedade, aonde tem crianças necessitadas, nos hospitais, nos orfanatos, nas creches, nos asilos, luz aos nossos governantes, luz a todas as famílias da nossa cidade, cidades vizinhas. E que essa chuva energética permaneça sobre nós durante toda a noite. E quando nós dormir, Senhor, que a gente possa, quando se libertar do corpo, ser levados a paragens celestes para nós revivermos tudo aquilo que a gente estudou nessa noite. Muito obrigado aos diretores espirituais. Muito obrigado aos espíritos familiares de muitos que aqui estão. Muito obrigado aos estudantes a nível espiritual. Muito obrigado àqueles que estão sendo tratados aqui na instituição, que é grande durante a todo esse período, encarnados e encarnados. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, senhores. Que assim seja. Tenho dito. Obrigado.